Olá, boa noite. Sejam bem-vindas a esta nossa live, esse encontro, onde eu vou trazer um tema que é muito importante, um dos principais. Eu gosto sempre de dizer isso aqui. Boa noite, Sandra, Nalva. Sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre um tema que é um dos pontos centrais do meu trabalho. E eu acredito que é um dos temas mais importantes da vida, que é a gente olhar para a nossa relação com a mãe. Anne, boa noite. Quem já me segue há mais tempo, quem já faz o acompanhamento sistêmico comigo, quem já me acompanha aqui, sabe como que esse é um tema, né, que eu sempre trago. A gente sempre está trabalhando, a gente sempre está voltando nele, porque ele é central. Né? O que eu gosto sempre de dizer, relação com a mãe é relação base para todas as outras. E hoje nós vamos falar de uma dinâmica sistêmica que pega muitas filhas. E muitas de nós precisamos ficar muito atentas para a gente não cair nessa dinâmica, porque ela é muito fácil de entrar. Ela pega a filha em um ponto de dor que é muito sutil. E quando a filha acorda, ela já assumiu essa dinâmica sistêmica. E aí, né, as consequências para a vida dela são muitas. Então hoje nós vamos falar sobre quando a filha se torna mãe da mãe. Como sair desse papel. Como nós entramos no mês de maio, é o mês em que nós nos dedicamos a falar da mãe. Eu senti, né, o mês que a gente comemora, né, o Dia das Mães, eu senti da gente trabalhar todo mês as nuances desta relação, os efeitos dela na vida adulta. O que está por trás de uma relação mal sucedida com a mãe? E como desenvolver, como voltar para esse lugar de filha e, enfim, conseguir ter uma relação saudável com a mãe. Porque é o que toda filha precisa. Eu gosto muito de dizer, se você tiver um único problema para resolver na vida, seja qualquer outro, e um problema com sua mãe, resolve com sua mãe primeiro. Porque quando você resolve o problema com a mãe, a matriz de todos os outros são consequência. Né? E quem já faz esse trabalho do acompanhamento comigo sabe como que nós vamos profundo nessa temática, né? Nesse ponto que é tão importante para todas nós filhas trabalharmos. Então, já começando já no nosso tema, eu quero perguntar para vocês, como que é a sua relação com sua mãe? Se você pudesse classificar, como é que seria? É uma relação boa? É uma relação normal? É fria? É uma relação fria? Você percebe conexão? Não tem conexão? Você nunca parou para pensar? É uma relação marcada por muita dor? Você admira a sua mãe? Como é que é? Coloca aqui para mim nos comentários, como que é essa sua relação com a sua mãe? Essa sua conexão com ela? Como é que você percebe isso? Você consegue perceber a importância dela? Como que é para você se relacionar com sua mãe? Quando eu falo a palavra mãe, o que isso representa para você? Porque nós precisamos partir daqui. O primeiro ponto é este. Porque às vezes a gente tem uma convivência normal com a mãe, uma convivência normal. Né? Eu vejo muitas mulheres falando, eu não tenho uma convivência ruim não, eu tenho uma convivência normal. Mas quando a gente vai investigar, é uma relação que falta muito. Que falta afeto, que falta validação, que falta vínculo, que falta
resolver colocar alguns pingos nos is, né? Como a gente gosta de dizer. Isso é que a gente vai passando, como se fosse algo normal. Como se, é só minha mãe. Então, peraí, deixa eu olhar para as outras coisas da minha vida. Deixa eu olhar para o trabalho. Deixa eu olhar para a profissão. Deixa eu olhar para os meus relacionamentos. Eu vou olhando para as outras áreas. Eu não vou olhando para o principal. Eu deixo o principal para depois, porque eu não tenho consciência do quanto esta relação deixa marcas. E é por isso que a dinâmica que nós vamos olhar hoje é esta da filha que se torna mãe da mãe. Primeiro ponto é o seguinte, se a gente for pegar esse tema, deixa eu só ler o que vocês estão dizendo aqui. Necessito de constante aprovação da minha mãe, caso contrário não consigo realizar. É aquela relação, né, muitas vezes em que eu estou adulta, eu sou adulta, mas no fundo é como se eu ainda fosse uma menina me relacionando com a minha mãe. Então a aprovação não é da adulta, é da criança. Querer ser aprovada, querer ser validada, querer que a mãe afirme aquilo que eu estou fazendo é da criança, não é da adulta, porque a adulta ela já consegue resolver as coisas por ela. A adulta ela não precisa tanto do outro para dizer se ela é boa, se ela não é, se ela é necessária, se ela não é. A adulta ela já saiu da importância pessoal, ou seja, querer ser importante para o outro. Ela já está naquele caminho em descobrir o valor dela, o que ela leva para o mundo, quem ela é. A mulher que ainda está nessa aprovação é porque ela ainda está na criança. É um sinal claro de que tem uma menina aí que é ela que precisa ser vista primeiro. Para quê? Para que ela se valide, para que ela não precise tanto mais que a mamãe, né, por hoje já ser uma mulher adulta, diga para ela o que é certo e o que é errado. Então, nós poderíamos pegar esse tema, me tornei a mãe da minha mãe, e dividi-lo, gente, em muitas partes, porque é um tema muito denso, é um tema profundo, e ele tem raízes, é como se ele fosse enraizando e deixando muitas consequências. Então eu dividi essa live hoje em 5 partes, tá? Então a primeira parte, a lei da ordem, que é o princípio de toda a relação, principalmente com a mãe. O que acontece quando a lei da ordem ela é quebrada? Depois nós vamos para uma parte que é o que os filhos fazem quando estão nesse lugar de mãe da mãe. Então, para você identificar se você realmente está nessa postura. Depois nós vamos para o ponto 4, que para mim é um dos mais importantes, que é o movimento perigoso, que quem está nessa postura de mãe da mãe acaba assumindo e acaba vivendo sem perceber. Então, esse movimento perigoso, temos que ficar atentos a ele, é lá no ponto 4. E por último, a solução, como que a gente sai. Então vamos lá, ponto 1, a lei da ordem. Todo sistema familiar, ele é regido por 3 leis. Então, eu nasço naquele sistema, eu pertenço àquele sistema. Dentro daquele sistema que eu pertenço, eu ocupo um lugar. Então, na minha hierarquia familiar, eu sou a filha. Eu ocupo o lugar de filha. Ninguém me tira desse lugar. É o meu lugar no meu sistema familiar. Certo? Depois, quando eu vou construir o meu sistema, é que lá vai atuar a lei do equilíbrio, que é a relação entre trocas. Mas a gente vai hoje ficar só aqui no nosso sistema de origem. Então, quando você nasce lá na sua família, tem uma hierarquia. Seu pai, sua mãe, você e seus irmãos. Não tem nada, gente, que tire. Essa hierarquia, ela é incontestável. Você é filho, você ocupa um lugar. Esse é o primeiro princípio. E isso tem que ficar bem claro. Porque hoje a gente vive, né, em uma realidade em que os pais, e eu acho que até certo ponto isso é importante, mas tem que ter um limite, a gente acaba se colocando todo mundo no mesmo nível.
pai, filho e mãe, tudo no mesmo nível. Então, não tem mais aquela hierarquia. A gente não percebe mais uma hierarquia. E ela é importante sim. Pai é pai, mãe é mãe. Os dois ali são grandes naquela hierarquia. O filho precisa perceber essa grandeza dos pais. Os filhos precisam olhar para os pais e perceberem, peraí, tem alguém que veio antes de mim, que está aqui atrás, que são grandes, que vão me dar segurança, que são maiores do que eu, que são adultos, que vão me dar proteção, que vão se preocupar em construir comigo aqui uma relação de respeito, mas também vão me ensinar o que é hierarquia, para eu aprender e levar lá para minha família, quando eu construir a minha família. Então, o princípio da ordem, ele não tem como ser quebrado. Porque ele é quebrado, mas ele é permanente. Por quê? Eu faço parte. E é aí que entra esta dinâmica sistêmica de se tornar mãe da mãe. Porque há uma quebra de um lugar. Entende? Há uma saída, uma pessoa sai de um lugar e vai para outro. Só que não tem como ela sair, porque ela é a mãe, ela é a grande ali, não tem como a filha querer ser mãe. Como que ela vai querer ser mãe? Sendo que a vida chegou para a filha através da mãe. É aí que entra a dor. É aí que entra essa dinâmica sistêmica é formada. Por quê? O comportamento de ambas, elas vão estabelecendo uma relação onde a filha fica grande demais e a mãe fica pequenininha demais. Então, é como se... Aqui, olha. Essa filha aqui... Por um determinado motivo, então os pais, a mãe é muito jovem, o pai muitas vezes não consegue assumir a casa, a família, o pai às vezes não consegue, eles, né, os dois, eles não conseguem estabelecer essa relação, eles não conseguem ficar no lugar dele de autoridade. O que eles fazem? Eles invertem a ordem. Eles são os grandes, porque eles deram a vida para esse filho aqui. Só que eles fazem isso, olha. É como se eles... Aí eu vou pegar a mãe, porque a gente tá falando de mãe. É como se a mãe ficasse pequena e a filha aqui atrás tentando dar o suporte para a mãe. Dar para a mãe algo que essa filha, ela não é capaz de dar. Porque ela é pequena na hierarquia. Ela é a filha. Então, quando acontece a quebra da ordem, os pais se colocam em lugares que não é o deles. Então, eles acabam ficando dependentes emocional dos filhos. Eles acabam solicitando a aprovação dos filhos. Eles querem que os filhos deem a eles aquilo que os seus próprios pais não deram. Esse movimento chama parentificação. Dentro da visão sistêmica é isso que ele chama, é isso que significa. E o que é? Quando o pai, que é o grande, ele se torna filho. E a mãe, né, que a gente está falando de mãe, ela se torna filha da mãe, filha da filha. E aí, a filha assume esse papel. Só que é desastroso quando a filha assume esse papel. Vocês já se viram nesse lugar? De assumir um papel na família de origem de vocês muito maior do que aquele que de fato era o de vocês? Já se viram ocupando esse lugar de apoio emocional da mãe, de porto seguro, de se sentir naquela obrigação, de se sentir naquele lugar de eu preciso retribuir para minha mãe, eu preciso ser a segurança que ela precisa, né, que ela me solicita, eu preciso dar para ela aquilo que ela não tem. Se eu não der, ninguém mais vai dar. Se eu não fizer pela minha mãe, ninguém mais vai fazer. De se colocar em um lugar de salvadora da mãe. Porque aí é esse lugar que essa postura leva. A filha que assume o lugar de mãe da mãe, ela assume o papel da salvadora. Só que quando ela assume esse papel da salvadora, o que acontece?
É como se ela vestisse a capa da roupagem da mãe. É como se ela não conseguisse mais olhar para ela. É como se ela não conseguisse mais viver a vida que é dela. Porque ela acabou se habituando a viver a vida que é da mãe. Vocês já se viram nesse lugar? De olhar para a vida da mãe e se perguntar, olhar para a sua própria vida e se perguntar, essa vida é mesmo minha? Eu estou vivendo de fato a minha vida? Ou eu estou apenas vivendo uma vida que não é minha? Porque é esse efeito que isso traz. Assumir esse papel traz esse efeito para a filha. Ela não consegue se sentir grande na vida. Ela não consegue olhar para ela. Porque no fundo, gente, o que toda filha quer, o que toda filha precisa é da mãe. Então ela faz de tudo para atender a expectativa da mamãe. É o primeiro vínculo dela, é o primeiro lugar de apoio, de conexão emocional. É o primeiro lugar onde ela esteve. Então o que essa filha faz? Espera aí, mãe, deixa eu te dar o que você não teve. Deixa eu fazer por você o que ninguém fez. E é isso que os filhos fazem quando eles quebram a ordem. Só que muitas vezes eles fazem isso atendendo a demanda da mãe. Porque por algum motivo desta mãe, ela não conseguiu estabelecer aquele lugar. Ou porque ela precisou dar o filho, ou porque ela tinha algum vício, ou porque ela entrou em depressão pós-parto, ou porque ela tinha um casamento difícil. São muitos os motivos que fazem essa mulher, essa mãe, sair do lugar de mãe. Porque a gente esquece que dentro dessa mãe aqui tem também uma menina. E pode ser que quando essa mamãe assume o papel de mãe dessa daqui, ela ainda esteja presa na menininha dela. E ela também, lá atrás, na infância dela, provavelmente, ela também tinha questões para resolver com a mamãe dela. Pode ser também que ela aprendeu que os filhos é que dão para as mães. E ela está só passando de geração em geração. Ela está só passando para aquilo, para os filhos, aquilo que elas vivenciaram. Então essa mãe aqui, olha, a mãe dessa menininha, por exemplo, vamos colocar aqui, a mãe da Joana. A mãe da Joana acabou se colocando no lugar de filha dela. Então ela aprendeu que ela age com a filha dela como se a filha fosse a grande, a filha fosse responsável por ela, a filha tivesse que dar afeto, tivesse que dar mesmo materialmente, né, o que essa mãe precisa. Mas por quê? Porque essa mãe, um dia, ela foi pequena e ela aprendeu aqui atrás com a mamãe dela de que de fato é os filhos que dão para as mães. Porque provavelmente ela também teve que dar muito para a mamãe dela. Então, como ela veio com esse aprendizado daqui, quando ela vem para cá, ela vai com o mesmo padrão. Então, ela só repete esse padrão de necessidade. E ela não consegue estabelecer com a filha esse padrão de grandeza que é tão necessário para essa filha. Gente, filhos precisam perceber a grandeza dos pais. Filha que tem dó da mãe, pena da mãe, que vê a mãe como coitada, que vê a mãe como alguém que precisa de atenção o tempo inteiro, que vê a mãe como alguém que precisa de cuidados, como fraca, vê a mãe como alguém que precisa dela o tempo todo, tá fora do lugar. Essa filha está fora do lugar.
E nem sempre é porque ela quer, não. Não é que ela quer. É porque ela, de fato, olhou e viu a mãe assim. E provavelmente, porque ela vem de uma geração de mulheres em que é assim que as mães se relacionam com as filhas. Hoje eu recebi coloquei uma caixinha de perguntas nos stories e uma pessoa colocou assim: eu não quero ser pesada para minha mãe, para os meus filhos. Eu não quero ter que pedir óculos, eu não quero ter que precisar de que meu filho me leve no dentista. Eu quero ser a grande. Provavelmente essa mulher que disse isso foi uma filha que lá atrás precisou dar isso tudo para a mãe. Precisou ser isso que a mãe precisava. Só que não é sobre dar coisas, é sobre a postura. Porque quando a filha assume o papel de mãe da mãe, é um lugar de grandeza que ela assume que não cabe a ela. Aí tudo que ela faz para a mãe fica pesado. E por que fica pesado? Por que vocês acham? Coloca aqui para mim nos comentários. Se a mãe me deu tudo, se a mãe fez tudo por mim, se a mãe me deu a vida, se a mãe me criou, por que eu não posso ajudá-la agora? Por que fica pesado fazer pela mãe? Não parece ingratidão? O que vocês acham disso? Parece ou não parece ingratidão? Coloca aqui pra mim o que vocês acham disso. Vocês sentem que soa como ingratidão? Negar a mãe? Chegar na fase adulta e assumir esse papel de não fazer pela mãe? O que vocês acham? Aqui, enquanto vocês colocam, eu vou continuando aqui. Não é, gente, sobre fazer, dar coisas, não. É sobre como eu olho para ela. É sobre como eu a vejo. Se eu vejo, aí vou entrar no próximo ponto, mas antes eu quero explorar mais isso aqui com vocês. Por que é tão pesado? Porque a filha veste a vida da mãe. Ela se enreda na vida da mãe. E ela passa a assumir para ela o que é da mãe. Então, se ela tem uma mãe triste, ela vai se tornar triste. Se ela vê a mãe deprimida, ela vai se tornar deprimida. Se ela vê a mãe sofrer, ela vai assumir para ela aquele sofrimento. Porque ela, dentro dela, não conseguiu enxergar algo que é essencial. Então ela fica nesse movimento. E aí ela faz 30, 40, 50 anos e a relação com a mãe tá pesada e ela não sabe por quê. Ou então ela sente culpa porque ela ajuda a mãe, mas nunca é o suficiente. Sabe por quê? Porque quando o filho deixa de viver a própria vida e vai viver a vida da mãe, é como se ele pegasse tudo que os pais, tudo que a mãe deu para ele, colocasse dentro de um saco, fechasse e jogasse fora. Pra quê? Pra fazer esse movimento aqui. O mundo tá aqui esperando essa filha. Só que ela fala, não, eu não quero a vida, não. Eu não quero viver, não. Eu vou ficar aqui, agarradinha na dor da minha mamãe. Só que quando ela faz esse movimento, ela se frustra. Ela se engana. Ela se sente cada vez mais triste, impotente, incapaz. Porque quanto mais ela dá para a mãe, menos é suficiente. Quanto mais ela oferece para a mãe, menos ela vê a mãe feliz. É um saco sem fundo. Porque ela olha para cá e ela vê dor. E ela quer salvar, e ela quer cuidar, e ela quer oferecer para a mamãe. Só que nunca é suficiente. Porque é impossível a filha
suprir a necessidade afetiva de uma mãe. No fundo, era aqui que ela tinha que ter buscado. E ela só projeta para cá o que ela deveria ter buscado aqui. Mas ela também não sabe. Por isso que nós somos as donas da consciência. Nós que estamos aqui hoje, que já podemos enxergar, nós somos as donas da consciência. É a gente que precisa identificar, será que eu estou nessa postura? Será que eu estou me sentindo confundida, passiva, infeliz? Será que não é porque eu deixei minha vida de lado e passei a olhar para a vida da minha mãe e estou carregando uma dor que não é minha? Será que não está pesado demais porque eu assumi esse lugar? E faço, quanto mais eu faço, nunca é suficiente. Porque não tem como o rio alimentar o mar. É o mar que alimenta o rio. É do grande para o pequeno. Quem foi fonte de vida, quem foi caminho de vida para você foi ela. Não foi você para ela. É impossível você dar para ela o que ela quer. É impossível você curar as feridas dela. Você devolver para ela o marido que ela não tem, que ela perdeu. É impossível você querer sanar uma dor dela da perda de um filho, de um emprego. Não dá. É impossível você querer entrar no lugar do seu irmão, que não está mais aqui. Ou querer tapar assim, o sol com a peneira, tapar as dores dela. Não vai dar. Não vai dar porque você é muito pequenininha. Quando você chegou, já tinha uma história aqui sendo contada há muito tempo e que você não sabe. Só que você só olha para ela com aquele olhinho, aqueles olhinhos brilhantes. Mamãe, mamãe, eu faço tudo, mamãe, por você. Eu até deixo a minha vida por você. Eu até tomo, mamãe, as suas dores para mim. Deixa que eu assumo. Você fica enredada na vida dela e você não consegue sair. Aquilo te prende. Por quê? Desculpa. Sair exige assumir algo que é importantíssimo, que é a culpa. A culpa. Mulheres adultas assumem a culpa de dizer: chega, eu não posso mais ficar aqui. Deixa eu voltar a ser filha. É pesado para mim. Eu estou frustrada. Eu já não sei nada mais da minha vida, eu já não sei quem que eu sou, eu já não sei que papel que eu desempenho, eu já não consigo ser mãe dos meus filhos. Tá tudo uma bagunça aqui dentro de mim. Porque, no fundo, gente, essa mãe aqui, ela não queria ser tão carente. Ela não queria precisar tanto dos filhos. Mas ela faz porque ela também não tem recurso. Mas quem é a dona da consciência é você. E é isso que eu ajudo as mulheres que passam pelo acompanhamento sistêmico comigo a fazerem. É isso que nós fazemos, nós rompemos esse ciclo de prisão, porque isso é um aprisionamento. Eu tenho acompanhamento sistêmico todo voltado para a cura das questões familiares. É um acompanhamento de 3 meses, 6 sessões, e sessão a sessão a gente trabalha um desses pontos. E agora, no mês de maio, mês das mães, as mulheres que fecharem o acompanhamento, elas terão um desconto especial. Quem tiver interesse, me chama no direct que eu passo mais informações sobre o acompanhamento. É isso que nós fazemos. Romper esse ciclo. Sabe para quê? Para você poder sair desse movimento perigoso. Deixa eu falar dele aqui agora. O que vocês acham que é? Que movimento é esse? Coloca aqui para mim nos comentários. Qual que é o movimento perigoso que as filhas fazem e que retira a vida delas? O que vocês acham? Qual movimento é esse? O que vocês acham? Que é um caminho que as filhas entram, nós filhas, né, entramos, e que é muito danoso para a própria vida, para ela e para a mãe também.
É um movimento, gente, de pena, de dó. Porque esse movimento, ele não deixa a filha perceber algo, talvez o que é o mais importante da vida, que é ver a grandeza da mãe. E a gente, Mirelle, só se anula porque no fundo, a gente não viu grandeza nela. A gente ficou olhando para a dor. A gente ficou olhando para aquilo que faltou. A gente acaba ficando presa lá naquela história que nos contaram, ou naquilo que a gente viu, e a gente não enxerga a alma da mãe, a profundidade. O que está por trás daquela mulher ferida? E é para esse lugar que nós precisamos olhar. Para além da mulher ferida que é a mãe. É um caminho muito profundo, mas ele é libertador. É quando eu olho para minha mãe com grandeza, não mais com pena. Não mais olhando, vendo só a mulher que sofre no casamento, a mulher que não se posiciona com o marido, a mulher que é depressiva, a mulher triste, a mulher sem sentido, ou a mulher que trabalha demais e não consegue cuidar dela mesma. Não, a gente não olha mais para isso. É como se você olhasse para isso tudo da mulher que ela é mesmo, que ela é uma mulher comum, mas você não enxerga só isso. Você enxerga para além, você enxerga a mãe. Aquela que mesmo vivendo tudo isso, foi capaz de te trazer vida. E preste atenção no que eu vou trazer aqui agora. Prestem muita atenção. Muitas vezes, a mulher que não consegue ver a grandeza da mãe, ela fala que quer ajudar a mãe, ela ajuda, ela faz pela mãe, ela toma partido da mãe, ela tá ali como uma super protetora e ela de fato protege, ela ajuda, ela faz mais do que ela pode, ela tá sempre preocupada, atenta às necessidades da mãe, mas algo importante aqui acontece, a vida dela não anda. Geralmente ela ainda não casou. Ou então se ela casou, ela tá com problema no casamento. Ou então ela tá com dificuldade de ser autoridade com os filhos. Por quê? Porque ela não consegue fazer esse movimento aqui, ó. De olhar pra cá, de olhar pro presente, pra vida dela. Ela não consegue estar presente no presente dela, na família atual dela. Porque ela tá aqui, ó. Então, se aqui ela consegue ver a mãe como pequenininha e ela é grande, o que acontece? Ela vai se frustrar. Quando ela vai olhar e vai viver a vida dela aqui, é assim que ela fica, pequenininha diante da vida. Ela se sente pequena diante da vida. Não é porque ela quer, não, é porque ela se sente, porque ela se frustrou aqui, ficando presa na dor da mãe. E ficando presa na consequência da dor da mãe. Em olhar para a dor da mãe, que é o quê? Não ser bom o suficiente. Viram como que isso é profundo? Perceberam, gente, a profundidade, a importância da gente se debruçar nessa relação? O quanto ela é necessária? Mas quando a filha consegue ultrapassar o que ela vê da mãe, ela faz isso. Isso aqui continua existindo, que a mãe é uma mulher comum, mas ela olha pra cá. Ela olha pra mãe. Ela não olha só pra mulher, ela olha pra mãe. E ela vê a grandeza desta mãe, que foi capaz de, mesmo tendo vivido isso tudo, transmitir a vida pra ela, cuidar dela. E se não cuidou, deu para alguém cuidar. Ou se não deu conta de cuidar por algum motivo, foi capaz de trazer a vida para ela. É aí, é isso que é enxergar a grandeza na mãe.
é olhar para além da necessidade dela. É olhar para a grandiosidade, para a abertura dela à vida. E isso precisa entrar no nosso coração de filha e encontrar um bom lugar de força e de grandeza. Porque muitas de nós ainda estamos enfraquecidas, com medo de tomar decisões, com medo de usufruir a vida, se sentindo culpadas, achando que não merece, procrastinando, se auto-sabotando. Por isso aqui, ó, por estar parada na dor. Acompanhe comigo. Uma pessoa que se ama muito, tá sofrendo. Como é que você vai ser feliz sabendo que uma pessoa que se ama muito tá sofrendo? Não fica difícil? Pensa bem. Você tem um marido e seu marido tá sofrendo. Como que você vai sair para jantar com suas amigas? Seu marido doente em casa? Você não vai. Você vai ficar com ele. Você vai se solidarizar, você vai querer, você vai ter empatia por ele. Não é isso? Agora, vamos pegar a mãe. Se você vê sua mãe sofrer, como que você vai ser feliz? Como é que você vai dar conta? Se você para na dor da mulher, como que você vai transpor? Dar um passo a mais até onde ela foi? Como? Se sua mãe precisava de você para comprar um óculos para ela, ou se sua mãe, você chegava em casa, sua mãe te pedia dinheiro e você via ela passar por situações difíceis com o marido dela, como você vai entrar numa loja e comprar um sapato, que é quase o salário dela? Você não vai dar conta. Por quê? Porque você está presa aqui, ó, na mulher, na dor da mulher, na barreira da fragilidade da mulher. E claro, isso existe, isso é real. E é claro que se você pode ajudar e fazer por ela, faça de bom coração. E sim, a gente, se torna adulta e a gente pode sim ajudar muito os nossos pais, mas não é o que eu faço, é a minha postura. Olha a diferença. Imagina essa filha. Ela chega para a mãe e fala assim: mãe, eu tenho dó e pena de você, por isso eu te ajudo. Eu sei, mãe, que você não vai conseguir sozinha, por isso eu faço por você. Eu sei, mãe, que para você é muito difícil, por isso eu vou te ajudar. Viu como que retira força? Viu como que faz essa mãe ficar pequenininha? Viu como que... Imagina como é que essa mãe se sente. Será que é isso que essa mãe quer? Será que sua mãe quer mesmo que você sinta pena dela? Ou será que ela quer, no fundo, que você olhe para ela e enxergue tudo que ela foi capaz de viver, tudo que ela venceu, para que você se mantivesse viva? Olha para... Imagina sua mãe diante de você. Pergunta para ela: mãe, você quer mesmo que eu tenha pena de você? É diferente empatia e pena. Agora, experimenta dizer para ela assim: mãe, eu vejo a sua realidade e não foi fácil. Eu sei, mãe, o quanto para você foi difícil. Eu sei, mãe, o quanto foi pesado para você. Eu sei o quanto você sofreu, mãe. Eu reconheço, mas em honra, mãe, por amor a você, eu vou viver uma vida melhor para fazer valer a pena o seu esforço, mãe. E eu vou voltar para o meu lugar de filha e reconhecer o quanto você é grande, mãe. Por mesmo nessas circunstâncias ter permitido a minha vida e ter dado conta de me criar. Ou me dado para outra pessoa. Perceberam a diferença? Quando aqui a filha fica presa na pena
E a filha sente dó. E a mãe fica desse tamanhozinho, ela cresce. E ela assume um lugar que é grande demais para ela. E ela não consegue avançar nas coisas dela. Mas quando ela olha para cá e ela reconhece a grandeza da mãe, ela toma para si esse impulso que leva ela para frente, para a própria vida dela. Então ela vai tirar a carteira, ela vai ter uma vida mais leve, ela vai se priorizar, porque ela entendeu que tudo que essa mãe queria era ter a vida que essa filha tem, mas que a filha pode usufruir. Essa é a solução. Olha para a grandeza, reconhece a grandeza da sua mãe. Tira as vendas dos seus olhos e não olha, tira o foco só da mulher, da fragilidade, do comportamento, da falta de dinheiro, da falta de saúde, da depressão, da falta de estudo. Quando você para de olhar para a falta, para aquilo que falta nela e que você tem, que você quer suprir, você olha para a mãe real, a mãe que você tem. E aí você pode ver grandeza. É só olhando para a mãe real. Eu acompanho uma pessoa, uma mulher, e ela fez um movimento tão lindo. Na sessão passada, ela olhou para a mãe dela e ela disse assim: mãe, eu quis muito que você fosse diferente, que você fosse mais madura, menos tóxica, que você me desse mais, mas eu vi que você não me deu, mãe. Mas eu escolho ficar com a mãe que eu tenho. Gente, é lindo ficar com a mãe que a gente tem. A gente passa a olhar para ela com outros olhos. A gente não olha mais, a gente não para o olhar naquilo que nos faltou. Ver força e grandeza. Não tem outro caminho. E ver força e grandeza não é anular o que a mulher viveu. Não. É olhar além. Quem é que é mãe? Imagina se o seu filho olhasse para você apenas como uma pessoa que precisa dele. Como que ele ia se sentir? Como que você ia se sentir? Muitas mães não falam, mas quando elas pedem algo pro filho, o coração delas sangra, porque elas não queriam estar naquele lugar. E quando o filho dá com a postura de maior, de grande, os papéis invertidos são reforçados. Eu sou maior, eu sou grande, eu sou o que dou, eu sou o que faço, e minha mãe tá ali, ó, que precisa de mim. E aí quando você vai pra vida e você se sente pequenininha, você não sabe o porquê, por isso. Tá fazendo sentido? Querem fazer alguma pergunta? Querem que eu responda? Teve uma pessoa que colocou um comentário que eu quero ler. Muitas vezes, acabam inconscientemente as filhas se tornando esposa dos pais. É isso, esse é um outro movimento. É uma outra dinâmica sistêmica. A filha, ela pode se tornar mãe da mãe e ela pode se tornar esposa do pai. Quando ela se torna esposa do pai, é mais perigoso ainda, porque ela entra na postura do filhinho da mamãe, da filhinha do papai. Quando ela entra no lugar de filhinha do papai, ela vai encontrar homens indisponíveis, homens que não ficam, homens que vão dar trabalho. Às vezes elas casam e têm uma vida inteira no casamento, uma vida muito complicada, porque elas se casaram com homens que não estão ali para ficarem casados, mas eles não querem uma esposa, eles querem uma mãe. Porque elas assumiram o papel de esposa, de mulher do pai. Então elas também já estão casadas com o pai. E eles estão casados com a mãe. Então a mulher, ela quer um filho para cuidar
E o marido quer uma mãe para cuidar deles. Então é a junção perfeita para dar errado. É a junção do filhinho da mamãe com a filhinha do papai. Ela quer um filho e ele quer uma mãe. Aí passa a vida inteira a mulher sobrecarregada, tomando o lugar que não é dela, a mulher que faz tudo, ela é o homem da casa, e o homem é aquele homem disponível. Ele tá ali, mas ele não assume responsabilidade, ele não ajuda com nada, ele não faz a parte dele, a vida dele é a família de origem. E às vezes não sabe por quê que o problema é esse. É porque ela estava nesse lugar, para ela se manter nesse lugar, porque é inconsciente, né? Isso que a Anne disse, ela vai encontrar o homem na mesma postura. Então, gente, isso é muito sério. Investiguem a vida de vocês a fundo, na profundidade. Saiam daquilo que vocês estão vendo. O caminho da solução está na raiz. Não está aqui. Ah, Nara, mas eu vou me sentir culpada porque eu comprei tal coisa e minha mãe não pode ter. É a mesma coisa de você dizer para ela assim, mãe, você não é capaz. Então também não vou ter não, porque eu vou ser maior que você. Agora me fala, criatura de Deus. O que sua mãe te deu que é maior do que tudo que você pode dar para ela? O que é maior do que tudo que você pode fazer por ela? O que ela te deu que é maior do que tudo isso? O que ela fez por você que é maior do que tudo que você pode fazer por ela? Ela te deu a vida. Nada é maior do que a vida. E às vezes a gente não tem essa consciência. Parece uma coisa banal assim, mas não é. Então, minhas queridas mulheres, deixa eu ler aqui as perguntas que vocês estão dizendo. E quando menos se reconhece a mãe e ela não quer ver o filho crescer. Explica melhor, Mirelle, não consegui a sua pergunta. A parte do filho crescer eu vou te responder. Olha só. Pensem comigo. É direito da mãe não querer que o filho cresça. Eu tenho um filho de 5 anos. É meu direito não querer que ele cresça. Mas ele vai crescer. Eu posso tratá-lo como um bebê o resto da vida. É meu direito, eu sou mãe dele. Não dá pra ele exigir de mim nada. Mas ele tem que ter autonomia de crescer. A sua mãe pode te tratar do jeito que ela bem entender. Por quê? Porque ele é um ser humano que tem livre-arbítrio. Não é sobre ela, é sobre como você reage. A forma como ela tá te tratando, entende? Não dá para exigir que ela não queira te ver crescer. O ideal seria, né, que os pais vissem, mas somos pessoas comuns, cheias de defeitos, cheias em construção. E aí? E se ela não quiser ver você crescer? O que você vai fazer? Vai continuar pequena porque ela não quer te ver crescer? Cresce mesmo assim. Isso é dela, não é seu. O problema é que a gente fica preso no que a mãe quer, preso no que a mãe vai achar. Gente, a mãe é uma mulher comum. Meu filho tem 5 anos. Eu chamo ele direto. Meu bebê, meu bebê. Outro dia ele falou comigo, mamãe, eu já tenho 5 anos, eu já tô no futebol. Eu não sou seu bebê mais não. Eu falei, pra mim você vai ser sempre meu bebê. Ele tá lá jogando bola, eu falo, vai meu bebê. Ridícula eu, passando papel feio, passando papel vergonhoso. Tô trazendo nesse contexto pra vocês entenderem. Gente, não é que eu não quero que meu filho cresça, mas eu tô ali só no meu lugar de mãe. Quer dizer que ele não vai crescer? Não, ele tem que crescer. O ponto é, virei adulta, não dá pra esperar mais autorização da minha mãe pra mais nada. Não dá pra esperar permissão de mãe. Será que minha mãe vai deixar? Será que minha mãe vai permitir? Será que a minha mãe vai concordar? Será que ela vai dar o aval? Isso te prende a ela. Isso aí, não podemos exigir nada, e sim sermos gratos à vida que ela nos deu e fazermos as nossas escolhas. Agora é comigo.
Adulta, eu vou ficar esperando o quê da minha mãe? Eu vou exigir o quê dela? Se ela não mudou até agora, ela vai mudar agora por quê? Porque eu quero? Que eu assisti essa live e entendi que a minha mãe tem que ser madura? Não! Essa é a consciência que eu ajudo as mulheres que fazem acompanhamento comigo a ter. Não espera mudança. Porque pode ser que a pessoa não mude nunca. Quem tem que mudar a postura é você, de não esperar mais que ela te autorize, que ela faça por você. Então, mulheres queridas, assim nós iniciamos o mês de maio, um mês todo dedicado à relação com a mãe. Se essa live fez sentido para você, encaminha para outras mulheres. Se você quer saber mais sobre como entrar nesse processo de cura que as mulheres que fazem o acompanhamento, a mentoria já fazem, me chama no direct, me chama no direct, aqui é no direct, e a gente conversa sobre o acompanhamento e eu te mostro como eu te ajudo. E ao longo de todo o mês, vamos trabalhar questões voltadas para a mãe, porque isso é muito importante. Perceberam como que trava a vida? Essa é só uma das dinâmicas. Existem muitas. E o meu intuito aqui é te ajudar a ser livre, a tomar a sua vida nas mãos, a tomar as rédeas da sua vida nas mãos, a sair desse limiar, desse limite, dessa relação aprisionada que você entrou, que você tem com sua mãe, pelos motivos que é seu, a se curar dessas feridas que foram iniciadas lá atrás, quando você não tinha consciência. Mas quando você toma consciência, você assume o poder de ver. E depois que nós assumimos a postura de adultas e de quem vê, enxerga, a gente não fica mais na ignorância. A gente não fica mais no raso. E o que eu vou fazer sempre aqui é conduzir e levar vocês para esse lugar mais profundo. E mostrar para vocês como que uma filha curada na raiz dessa relação base, que é a relação com a mãe, ela frutifica, ela floresce, ela vai grande, forte, ela vai potente para o mundo, porque ela vai nutrida de vida, nutrida de amor. E é isso que nós vamos fazer ao longo desse mês. Combinado? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Deixa eu só ler aqui algumas perguntas que eu não li. Eu estou muito magoada com minha mãe, pensando em ir embora de casa e de me afastar. Juliana, olha só. O problema não é você se afastar. Pode ser que você precise se afastar, sim. Mas se afastar magoada da sua mãe vai te manter no problema. Resolva primeiro o que está te deixando magoada com ela. Primeiro você resolve a mágoa, depois você vai embora. Porque a mágoa vai te acompanhar onde você for. Porque você não resolveu a raiz dela. Por que tá magoada? O que aconteceu? O que te causou essa dor? Então, e aí a gente resolve com a gente. O que eu te ajudo a fazer é resolver com você. Pra quê? Quando você corta, aí sim, eu posso me afastar em paz. Aí eu posso me afastar em paz. Porque aí eu deixei minha mãe lá, deixei a mulher lá na casa dela, segui com a minha mãe firme no coração e vou seguir minha vida. Agora, se você sai magoada, a mágoa vai alastrando atrás de você. Ela vai ficando cada vez maior, porque você não resolveu o problema. Não é o afastamento físico que cura. Não é o tempo, isso é ilusão. Não é o tempo que cura. É resolver o problema onde ele começou. Juliana, me chama. Como fazemos para ter o acompanhamento? Me chama no direct e eu te passo as informações do acompanhamento. Nós agendamos uma sessão de clareza, é uma sessão gratuita de 30 minutos, onde eu te mostro como eu te ajudo na resolução dessa sua questão, tá bom? Pode me chamar no direct que a gente agenda a sua sessão de clareza e eu te falo mais do acompanhamento, tá?
Minhas queridas, tem caixinha de perguntas lá nos stories. Se quiser deixar alguma pergunta lá, algo que eu não falei aqui na live, tá bom? Eu respondo vocês lá. Então, beijo pra vocês e até a próxima segunda, às 20. Tchau, tchau!